Oi, gente. A esquerda conseguiu uma esmagadora vitória no Reino Unido e eu vou trazer aqui os detalhes e também trazer uma análise de por que isso aconteceu, não é? O Partido Trabalhista teve uma vitória gigantesca lá no Reino Unido. Enquanto isso, aqui no Brasil, saíram detalhes de que Bolsonaro é o pior cabo eleitoral nas eleições. A pesquisa da Datafolha mostra que 65% dos paulistanos não votariam em um candidato apoiado pelo ex-presidente indiciado pelo roubo das joias. Talvez seja importante que esse pessoal confirme isso no segundo turno lá, né? Ver se eles vão confirmar isso. Tomara que confirme, porque aí vão favorecer que o Guilherme Boulos ganhe do Ricardo Nunes, né? Que são os dois principais candidatos lá. O Bolsonaro virou tóxico. O apoio do Bolsonaro é um elemento tóxico na política brasileira em vários lugares. E também tivemos a treta, os ciúmes, confusão entre Carlos Bolsonaro e seu pai Nicolas, né? É o que era para ser só uma foto, levou a uma confusão terrível, né? Olha só o que disse o Carluxo, né? O Carluxo não gostou muito do retrato e disse: legal o cara fazer isso com a sua filha. E com a minha filha, não. De qualquer forma, parabéns sempre, grande Nicolas. Ele viu a foto do pai dele com a filha do Nicolas Ferreira e aí entrou em modo ciúme total, não é? E, enfim, isso aqui é a extrema-direita, né? É realmente ridículo, né? É uma coisa assim ridícula. Agora vamos falar só dos números da vitória do Partido Trabalhista antes de entrar na análise. O Partido Trabalhista, que está sendo caracterizado como centro-esquerda, mas o Keir Starmer, que vai ser o novo primeiro-ministro, se diz socialista, né? Então lá, ser socialista não é ser de extrema esquerda. Mas enfim, venceu as eleições para o Parlamento Britânico na madrugada da sexta-feira com 33,9% dos votos. O Partido Conservador do primeiro-ministro Rishi Sunak obteve 23,7%. As urnas fecharam às 22 horas. Com esse percentual, o Partido Trabalhista conquistou 410 das 650 cadeiras do parlamento, ultrapassando a maioria absoluta de 326 cadeiras. Então, o Keir Starmer, de 61 anos, vai assumir o cargo de primeiro-ministro, né? E o Tories, o Partido Conservador, vai ter apenas 119 assentos, uma queda significativa, configurando a pior derrota dos conservadores em décadas. Agora eu vou trazer um pouco de análise e fazer um pouco de comentário sobre as eleições do Reino Unido. Não foi só o Partido Conservador, o Partido Trabalhista que ganhou. Os liberais democratas também cresceram um pouco, os verdes cresceram um pouco, né? Até a extrema-direita lá, de um partidinho menor, também cresceu um pouco, mas os grandes vencedores foi a esquerda do Partido Britânico, do Partido Trabalhista Britânico, não, o Partido Trabalhista. Por que isso aconteceu? Um dos fatores é que os Tories, o Partido Conservador, governava o Reino Unido há 14 anos. E, durante esse período, uma das pessoas que foi primeiro-ministro foi o Boris Johnson, um cara da extrema-direita, prometendo o quê? O Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia como solução para os problemas econômicos do Reino Unido. O Reino Unido tem problemas econômicos, dificuldades econômicas, que não tem nada a ver com fazer parte da União Europeia. Então, achar que sair da União Europeia e resolver os problemas é uma bobagem. Não ia resolver. Não resolveu. E, na verdade, os problemas sociais envolvendo filas longas do National Health Service, entre outros problemas, aumentaram. Então, a população muito decepcionada, muito chateada com o Partido Conservador, por eles ficarem no poder por tanto tempo, 14 anos, e a situação dos serviços públicos, da segurança, da saúde, da economia está pior, eles reagiram. Mas quando você para pensar sobre países que tiveram alguma experiência com a extrema-direita, a extrema-direita perde na eleição seguinte. Foi o que aconteceu com Donald Trump. Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos,
uma gestão trágica, né? E aí a população elegeu quem? O Biden. Né? Uma eleição apertada, mas elegeu o Biden mesmo com o Trump mobilizando todo o poder do Estado americano. Brasil, mesma coisa, cenário semelhante. Bolsonaro é eleito, né? Lula tinha sido proibido de disputar a eleição por um processo que depois se descobriu claramente fraudulento, né? De motivação política. E aí a gestão trágica do Bolsonaro, não só na economia, mas na pandemia, em várias dimensões. E aí o Brasil elege Lula, já reabilitado na justiça, né? A possibilidade de concorrer, elege também por uma pequena margem, porque Bolsonaro mobilizou todo o Estado brasileiro, né? A PEC Kamikaze, toda aquela jogada, até a Polícia Rodoviária Federal, vocês lembram, para tentar se manter no poder. O que sugere isso? Que a extrema-direita, quando governa, não cumpre suas promessas, fracassa e aí acaba perdendo o poder. Aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos e agora no Reino Unido. Agora, por que a extrema-direita cresce? Fundamentalmente tem a ver com o fracasso do capitalismo. Parece estranho para algumas pessoas, mas não é. Quando o capitalismo, e o capitalismo vem fracassando em todo o mundo, quando o capitalismo fracassa em cumprir promessas básicas de garantias mínimas para a população, parte da classe trabalhadora fica muito irritada, fica com muito ódio, com muita raiva. E essa classe trabalhadora se torna capaz de ser seduzida por promessas falsas. Nos Estados Unidos, o Donald Trump prometeu: vou criar um grande muro e impedir que os mexicanos entrem e roubem seus empregos. O problema dos Estados Unidos era mexicano e latino-americano entrando nos Estados Unidos e roubando emprego? Claro que não. O problema dos Estados Unidos e do meio oeste foi a desindustrialização que começou durante o governo do Ronald Reagan, um republicano que produziu o desmantelamento, e foi agravado depois, inclusive nos acordos comerciais da década de 90, com o George Bush e o Clinton empurrando isso, desindustrializou os Estados Unidos. E aí a classe trabalhadora empobreceu. O Bolsonaro aqui no Brasil: vou combater a corrupção, vou acabar com a corrupção, que é uma fraude, porque o Bolsonaro é o rei da rachadinha, enfim, bobagem, né? E o Brasil vai ser grande de novo, vai ser, entendeu? A pátria e tal. O que é que aconteceu? A economia brasileira definhou. O Brasil perdeu PIB, o desemprego aumentou, a inflação aumentou, enfim, para não falar nem nos absurdos da pandemia. Ele foi contra as medidas básicas sanitárias. No Reino Unido, semelhante. Promessa: o Reino Unido vai ser grande de novo quando a gente não estiver sendo seguro pelos imigrantes e pelos bodes expiatórios. 2, os imigrantes e a União Europeia. Fazer parte da União Europeia, né? Política de imigração dura e não fazer mais parte da União Europeia. Funcionou? Não funcionou. São respostas simples, tentando encontrar bodes expiatórios, gente a quem culpar, que não funcionam para problemas complexos e para problemas que precisam de políticas sociais inovadoras. E é por isso que a esquerda, eu venho falando sobre isso aqui no canal, precisa abraçar coisas como renda universal de cidadania. O Estado tem um papel de fomentar cooperativismo, fomentar democracia nos espaços de trabalho para ter mais cooperativas, porque essas políticas inovadoras que trazem emprego, mais renda, mais oportunidades e uma oportunidade de experimentar a organização do espaço de trabalho de uma forma completamente diferente do que o capitalismo tradicional, que é extremamente hierarquizado e que é uma espécie de ditadura nos espaços de trabalho, para nós termos democracia nos espaços de trabalho, isso sim tem potencial de superar as contradições e a tragédia que é para a classe trabalhadora o capitalismo contemporâneo. O capitalismo sempre
explorou muito a classe trabalhadora. Qualquer pessoa que pesquise sobre o capitalismo do século XIX, né, na época que Marx escrevia Guerra Civil na França, ideologia alemã, né, o Capital, vai ver que qual era o capitalismo? Botava crianças para trabalhar e jornada de trabalho de 16 horas. Foi esse o contexto em que Marx escreveu suas obras, né? Uma hiperexploração. Conquistas foram produzidas. A classe trabalhadora lutando dentro do espaço minimamente democrático, embora uma democracia muito limitada, conseguiu conquistas, especialmente no mundo desenvolvido. Mas não mudou a natureza do sistema. E quando o sistema vai se passando por uma metamorfose com aplicativos, com gig economy, com o tecnofeudalismo, nessas grandes big techs controlando tudo e restringindo os espaços do mercado para ampliar a exploração, a insatisfação volta. E o que é que volta? Fascismo. O neofascismo. Porque o fascismo, ele é um movimento de extrema direita que se fortalece no grande fracasso do capitalismo com respostas fáceis e com apelo ao nacionalismo, ao revanchismo, né? Apelo a valores reacionários, culturalmente conservadores, e não tem a menor chance de trazer benefícios à classe trabalhadora. E é muito importante que a esquerda tenha clareza de como fazer essa luta para criar os mecanismos das conquistas que vão fechar a porta do fascismo. Porque somente conquistas amplas, grandiosas, materiais para os mais pobres e para a classe trabalhadora podem fechar a porta para o fascismo. E ter um horizonte para além do capitalismo. Não é um horizonte que vai superar o capitalismo. Só esse horizonte existindo e sendo perseguido é que pode, de fato, fechar essa porta. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.